Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Benção, irmãos. Abre comigo aí. O Jean Silva, chega aí um pouquinho, Jean, para orar por mim. Mas vai abrindo aí a palavra em Lucas, capítulo 5, versículo 36 a 39. Lucas 5, 36 a 39. Vamos orar, irmãos. Pai, nesta manhã nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra e te pedimos que nos dê discernimento também, Deus, a compreensão daquilo que Tu tem para nos falar. Colocamos a vida do irmão Pedro diante do Senhor e te pedimos assim, Espírito Santo, que estejas fluindo através dele agora. Toda a palavra que está no coração do Pai, que o Senhor tem testificado sobre a vida dele agora, e que ele fale realmente, Deus, aquilo que está no teu coração, ó Pai. Dê ele nesta manhã toda a intrepidez, a ousadia do teu Espírito, dê ele realmente a direção naquilo que tu queres, ó Pai. E Pai, nós como igreja, recebemos a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler o texto, então, de Lucas 5, 36 a 39. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Até aqui. Irmãos, eu ministrei algo sobre essa palavra em 2021 e nesse tempo agora de orando e preparando algo me veio de novo e eu quero compartilhar com vocês um pouco para meditarmos nesse texto. Eu creio que a primeira coisa quando nós lemos um texto, acho que faz bem para nós, é tipo nos perguntar assim, lê um texto quando tu está lendo em casa também tranquilo, o que para mim está sendo revelado, né? O que esse texto está dizendo para mim? O que eu tenho entendido, o que Deus tem falado comigo. Eu queria te convidar para tu já nessa perspectiva estar desejoso assim para que Deus fale contigo a respeito desse texto nessa manhã. Que possa vir uma coisa bem pessoal para cada um de nós. Amém? Queria me deter mais nessa colocação que Jesus diz, ninguém tira um pedaço da veste nova e a põe em veste velha. É claro que Jesus ele não está falando aqui de roupa ou de moda ou de alguma coisa nesse sentido. Mas ele está trazendo uma instrução, estava trazendo para aquela época, está trazendo para nós uma instrução de como nós viver uma vida cristã como seus discípulos. Ele estava contando isso para nos trazer uma direção daquilo que ele queria. Agora é claro que nós precisamos conhecer um pouquinho do contexto da época. Porque hoje, quando se fala em roupa, é quase algo descartável, né? Tem tanto tipo de roupa, tem tanta facilidade, né? Claro, tem muito caras, mas tem roupas bem acessíveis, variedade de cores, estilos, tipo. E se ainda não tiver, digamos assim, ainda se for caro para alguns, há brechós, né? Com preços bons, com roupas muito boas, semi-novas. Então, essa é a nossa realidade de hoje. Mas temos que entender que na época que Jesus falou isso, era muito mais difícil. Poucas pessoas tinham a habilidade de confeccionar uma roupa, né? E quando alguém viajava, ia de uma cidade para outra, para mais cidade, normalmente, pelo que a gente vê nas escrituras, eles levavam uma única roupa e iam só com aquela roupa. Então, é essa realidade que nós temos que olhar um pouco para o texto para também poder entender o que Jesus estava dizendo.
Se olharmos quando Josué fez alianças com os gibeonitas, o meio deles mostrar que era de uma cidade longe e tudo mais, para convencer ele a fazer uma aliança, era mostrar que eles estavam com a roupa toda rasgada, né? Gasta. Que disseram, olha, nós saímos com essa roupa, ainda era nova da nossa terra. Agora está tudo furada, toda rasgada. Nossas sandálias também estão assim. Então era comum o tipo de roupa. É só nós lembrarmos a confusão que deu entre os filhos de Jacó. Quando Jacó simplesmente deu para José uma túnica um pouquinho diferenciada, pelo que a gente entende na palavra, mangas longas, tal, os outros irmãos ficaram enciumados para ver o quanto a questão da roupa era importante. Se nós olharmos mesmo nesse contexto de escassez, é que Jesus diz, em Lucas 3,11, diz assim, quem tiver 2 túnicas, dê a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Porque tudo era difícil. Jesus não está dizendo, não disse ali, cara, se tu tiver 10 túnicas, dá uma para quem não tem. Ou tiver 5. Não, quem tinha 2, já tinha bastante. Já tinha bastante. Talvez hoje a gente fala mais dos adolescentes, jovens, mas pode ser que alguns de nós é assim, né, que gosta de ter bastante roupa. E eu não estou falando contra ter bastante roupa. Mas é bem provável que nenhum de nós aqui sabe quantas peças de roupa tem guardada no armário. Se alguém, até desafio levantar a mão se alguém sabe aí. Mas não sabe de tantas peças de roupa que são. Pela facilidade que é, pela maneira que nós vivemos hoje. Né? E às vezes, mas vai sair e não tem uma roupa ainda que se agrada. Talvez algum jovem adolescente hoje tem mais roupa que Salomão em toda a sua glória, né? É isso aí, tem mesmo. Mas é incomparável àquela época. As pessoas, eles tinham pouquíssima roupa. Eles viajavam normalmente com a mesma roupa, nós podemos ver pela Escritura. Imagina agora, nesse contexto, que o cara que tinha muito tinha 2 túnicas e Jesus já estava dizendo para doar uma. Ele está dizendo assim, ó. Imagine, uma pessoa está com uma roupa velha, vamos olhar aqui, está com uma calça toda rasgada, chega alguém aqui, completinho aqui, né? Camisa, calça, casaquinho, a vestimenta completa, e coloca, está aqui, está com a roupa toda rasgada. Eu diria, seria só um maluco, Jesus não usa essa expressão, não está aqui, né? Mas de pegar, não, está rasgada aqui no joelho, eu vou cortar um pedaço daquela lá, vou pôr no joelho. A camisa está rasgada aqui, vou cortar um pedaço da camisa e pôr aqui. Ele diz, ninguém faz isso. Qual a lógica? A lógica era deixar de lado a roupa velha e pegar a roupa nova e estava resolvida a situação. Solução do problema. Então eu vejo assim que esse ninguém é interessante aí. Jesus diz, ninguém faz isso. Não é normal alguém fazer isso. Porque vai estragar a provisão que Deus deu, nesse caso aí que ele deu, e não vai resolver o problema. Né? Não tem problema remendar uma roupa, alguma coisa, mas pode ver quem usou roupa remendada, e talvez poucos usaram no passado, né? Mas eu usei muito, mas daí tu pegava pedaços de roupas que sobrava no confeccionar outro. Nunca se cortava a nova. É isso que ele está dizendo. Ninguém pega uma nova para fazer isso. Porque Jesus aqui está tratando, logicamente, questões espirituais. É importante, irmãos, se um cristão, cada um de nós, né, deseja ardentemente assim viver uma vida cristã, nós precisamos de um conhecimento profundo. Nós precisamos viver uma identidade de filho de Deus. Nós precisamos entender que nós nascemos do alto, gerado por Deus no Espírito Santo. Somos uma nova criatura. E que muitas coisas não combinam mais com aquilo que nós vivíamos antes disso no mundo. E para isso, irmãos, nós precisamos um evangelho completo. Nós precisamos uma roupa completa. Porque roupa na Bíblia, ela sempre tem, de uma forma geral, ela fala da condição do homem diante de Deus. É disso que roupa fala. Se nós, desde Gênesis e Apocalipse, a gente percebe isso. Quando o homem se viu espiritualmente nu, Adão lá, ele tentou resolver por conta própria, né?
Ele tentou fazer uma vestimenta para eles, de folha de bananeira e tal, de alguma coisa lá da época. Deus não aceitou. Foi sacrificado um animal e fez as vestimentas dele. Porque desde Gênesis e Apocalipse, a tônica é essa: que nossas roupas são lavadas no sangue do Cordeiro. Está falando de algo espiritual. Está falando da nossa vida. E então, nesse contexto, é importante a gente entender. Eu comentei aqui domingo, quando o Diego está sendo batizado, Gálatas diz que todos, Gálatas 3, 26, 27, todos sois filhos de Deus mediante a fé, e todos que são batizados em Cristo são revestidos de Cristo. É dessa vestimenta que Jesus está falando. Que do momento que a gente passa a crer em Jesus, do momento que a gente reconhece Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos uma roupa completa, uma vestimenta, para viver na plenitude a vida que Deus tem para nós. 2 Coríntios também 3:18b diz que o Espírito nos transforma de glória em glória à imagem do Senhor. Vai nos transformando. Ele é a transformação da nossa vida. Nós temos uma transformação inicial quando nós reconhecemos Jesus, quando nós recebemos Ele, ou quando Ele de alguma maneira nos chama para perto, nos agarra, Mas a gente precisa dizer aquele sim. E nós vamos, a nossa vida ela vai de degrau em degrau. É um começo. Por isso que Filipenses, Paulo quando escreveu para eles, diz assim, desenvolvei a vossa fé com temor e tremor. É uma escada. Lembra que o Leandro, ele comentou aqui domingo para os que estavam, que ele entende assim que como uma escada rolante, tu está ali nela e é o Senhor que vai te conduzindo, é o Senhor que vai fazendo todas as coisas. Mas não pule fora da escada, irmãos. Hebreus diz que aqueles que retroceder, ele diz, a minha alma não se compraz. Aquele que retroceder. Mas daí o autor fala, mas nós somos daqueles que não retrocedem para a perdição, amém? Nós somos desses que não retrocedem. E esse pacote, vamos dizer, essa vestimenta, ela vem completa. E o desafio é para nós aceitá-la completa. Então, por isso que ele enfatiza, eu entendo assim, ninguém de bom senso vai pegar uma roupa nova, tirar um pedaço da nova, não vai deixar de usar a novinha que recebeu, De repente recebe uma camisa polo, Mateus, que nem ele está ali, bonitinha, e tem outra meia rasgada já, tu não vai cortar o pedaço da nova, botar naquela. Seria loucura aos nossos olhos, Jesus está dizendo que nós não podemos pegar uma parte do Evangelho, irmãos, para nossa estrutura apenas, para nós vivermos uma vida com um pedaço do Evangelho. Ele quer produzir uma mudança completa em nós. Em todas as áreas da nossa vida. Ele não quer que acertamos apenas uma área segundo o Evangelho dele. Mas, infelizmente, eu creio que a maioria das pessoas tem dificuldade com uma visão macro. Nós trabalhamos mais, normalmente, se tu analisar, talvez tua vida também com a vida departamentada. Mais limitada a visão. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Acho que é uma coisa bem comum aqui na nossa casa. Tô brigado com a minha mulher, tenho problema com meus filhos, a vida tá ruim lá em casa, mas daí o camarada diz, não, irmão, mas o importante é que com Deus eu estou bem. Você acha que ele está bem com Deus? Por que eu digo? Não é um julgamento meu. Mas quando nós ferimos a família de alguma maneira, nós ferimos a Deus, nós ferimos o corpo. 1 Timóteo 5,8, se você quer, você abre aí. É importante. Acho a gente se dá conta dessas coisas. Que às vezes diz, não, isso ali está ruim, mas eu estou bem com Deus. Mas não é assim que a palavra diz. 1 Timóteo 5,8. Diz assim, se alguém não cuida dos seus, em especial os de sua própria casa,
negou a fé e é pior que os incrédulos. Então não dá para aceitar e nós não podemos entender isso. Eu estou lá, não falo com a minha mulher, não dormimos mais junto, não falo mais com meus filhos, nem almoçamos junto e estou bem com Deus. Não. Não é o que a palavra diz. Eu não posso separar o assunto da família do espiritual, porque a palavra não me permite. 1 Pedro 3,7, vou trazer mais um versículo sobre isso. Para nós maridos aí, os casados, diz assim: maridos, tratem vossas esposas como vasos mais frágeis, com honra, para que não sejam interrompidas suas orações. Então, quando eu tenho um problema com a minha esposa, Andréia, eu não tenho um problema só relacional com a minha esposa. Eu tenho um problema com Deus. Porque as orações estão sendo interrompidas. Então, irmãos, quanto à palavra, nós precisamos entender e parar de assim, digamos assim, cortar em pedaços, né? Uma área sim, outra área eu aceito, outra área eu não aceito. O evangelho não foi dado para ser aplicado apenas em algumas áreas, mas ele foi dado para ser aplicado em toda a nossa vida. Mas a tendência nossa, muitas vezes, é áreas. Eu pego áreas. Essa me agrada. Isso aqui eu entendo, isso aqui eu obedeço. Outras áreas é mais difícil e pode ser diferente para cada um de nós. Mas a proposta do Senhor é a mesma para todas as áreas. Por exemplo, né, os mais velhos aqui acho que entendem aquela situação, já dei na outra vez, caixinha de promessa. Nós tínhamos a livraria na igreja um tempo, né, anos atrás, e toda a livraria que tu ia, da Luz e Vida, tantas outras, a caixinhas de promessa, e isso tinha uma saída enorme. Uma caixinha com, 100 versículos de promessas. E muito botava em vários lugares a caixinha de promessas. Alguém viu em toda a tua vida caixinha de exortação? Só um maluco faria, porque não ia vender. Não é isso que o pessoal quer. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a promessa. Irmãos, eu não estou falando contra as promessas. As promessas todas, elas são de Deus na Bíblia, são verdadeiras. O apóstolo Paulo diz que para cada uma delas tem um sim e um amém. Glória a Deus. Mas também nós temos exortações na Bíblia. E abre comigo agora um texto de Josué 23. Josué 23, 14 a 16. Estão comigo aí, irmãos? Amém? Todo mundo dormiu bem, né? Estão bem descansados. Nós não vamos passar muito das 11. Acharam? Josué 23, versículo 14 a 16. Já Josué, o grande líder, o cara que conduziu o povo a atravessar o rio, conquistar a terra, derrubou 30 e poucos reinos, e depois ele chega, já no final da caminhada, ele fala isso. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. As promessas todas cumpridas. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e o adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Irmãos, as bênçãos, as palavras boas se cumpriram? Amém. Verdade. As exortações se cumpriram? Se cumpriram. Nós sabemos pela Bíblia que se cumpriram quando o povo de Israel
deixou o Senhor, adorou outros deuses, se cumpriram, pereceram. Então nós temos que ter em mente isso, né? Que as boas palavras se cumprem, mas toda a palavra de Deus se cumpre. Toda a palavra de Deus é verdade, seja para bênção, seja para exortação. Porque se não tivermos a exortação, provavelmente não teremos a bênção. Irmãos, precisamos cuidar, nós temos a tendência de separar a palavra de Deus, aquilo que me agrada, aquilo que eu quero, e deixarmos de lado umas coisas que não são tão agradáveis para mim. Um exemplo assim bem claro, talvez tu não te deu conta. Quando nós oramos, eu creio que a oração, né, para nós é um meio de nós conseguirmos o que nós queremos de Deus. Amém? A oração é um meio de nós conseguirmos. Nós oramos para pedir para Deus aquilo que nós queremos. E Deus atende. Nós temos experiência disso e a Bíblia mostra isso. Agora, se por um lado a oração é um meio de nos atender nossos desejos, também é um meio de Deus conseguir o que Ele quer de nós, se nós formos sinceros. Porque se nós olharmos a oração, o que Jesus ele nos ensinou no Pai Nosso? O que eles pediram? Como é que a gente ora? E uma das coisas lá que está lá, que é para a gente orar pedindo, seja feita a tua vontade. Então é interessante, irmãos, Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, o que é que ele diz? Pai, está difícil. Essa situação está pesada. Mas faça a tua vontade, não a minha. Agora, talvez no fim de uma oração, às vezes é difícil dizer isso, né? Não, porque eu quero. Essa parte assim de chegar e dizer, Senhor, eu quero sim, mas eu quero a tua vontade. Estão entendendo? Então, se nós olharmos e conferirmos a palavra, é o meio sim de nós recebermos de Deus algo que nós queremos. Mas também é o meio de Deus receber de nós, de fazer aquilo que Ele quer, se nós formos sinceros com a palavra de Deus. Queremos a vontade dEle. E que é infinitamente melhor do que a nossa, né, irmãos? É melhor do que a nossa. Então, quando nós enxergamos de uma forma mais ampla, né, da oração, não departamentalizando, assim, fazendo, eu só quero essa área, eu quero e eu exijo. Às vezes a gente bate o pé, eu quero que a minha vontade seja feita, eu quero que a minha vontade seja feita, eu quero que a minha vontade seja feita. E Deus, na sua bondade, muitas vezes nem responde, porque a minha vontade vai dar ruim. Mas é importante a gente lembrar disso. O novo convertido, né, muitas vezes ele começa ou nem é um novo convertido, vamos dizer assim, às vezes chega ali e diz, não, eu ouvi dizer que aqui vocês oram e Deus cura. Eu quero a cura. Tá certo? Deus cura. Muitas vezes, né, situação financeira, situação de família, sei lá, chega e traz, eu quero uma solução para isso. Tudo bem. Muitas vezes se ora e o milagre acontece. Mas daí às vezes o irmão pergunta, e o teu caráter, querido? Não, isso eu não quero, quer dizer, o teu caráter não, a tua falta de caráter. Não, isso eu não quero mexer, isso tá bom. Isso não precisa orar. Isso deixa correr assim. Tá entendendo? Às vezes essas coisas, né, não se olha. A gente quer partes. Nós queremos partes do Evangelho. Ou eu quero uma intervenção de Deus na minha família, né? Outras coisas, mas eu não quero santidade. Eu não quero santificação. Sequência do versículo que Oséias usou, né? Mas transformai-vos ali na renovação de vossa mente, Romanos 2. É um meio de nós experimentar a boa, agradável vontade de Deus, é deixarmos ser transformados, não se amoldar a esse mundo.
Assim nós estamos usando a velha natureza, querendo pegar um pedaço da roupa nova e colocar só o pedaço na roupa velha. E Jesus está dizendo, você não deve fazer isso. Ninguém deve fazer isso. Às vezes se usa parte do evangelho com um pretexto, sem olhar os contextos, para viver aquilo que querem. Eu até quero comunhão, quero intimidade com Deus, mas eu não quero relacionamento com os irmãos, sou meio pacato, eu não quero santidade no meu namoro, eu não quero santidade nos meus negócios, mas eu quero ter intimidade com Deus. Eu amo a Deus. Irmãos, é muito sério isso. Eu quero pedir que tu abra comigo João 14, 21. E é legal, eu creio que cada um de vocês estão aqui hoje. Muitos estão de férias, porque amam a Deus. É uma verdade. Mas olha o que Deus, olha a contrapartida, o que Deus deseja, espera daqueles que amam a Deus. João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei, quer dizer, me revelarei a ele. Então, o que Deus espera de nós, quando amamos e confessamos que amamos Ele é que a gente olhe para os mandamentos, olhe para a palavra e obedeçamos a palavra. Essa é a direção que Jesus nos dá. Se queremos um relacionamento íntimo com Deus, intimidade com Deus, santidade, nós precisamos... Santidade é uma ponte para o relacionamento com Deus. Né? Amar os irmãos é o corpo dele. É uma ponte para o relacionamento com Deus. Para ter intimidade com Ele. Nós não podemos viver um evangelho desintegrado. Uma partezinha aqui eu pego, outra partezinha eu não quero. Jesus está dizendo, olha, se você fizer isso, alguém de bom senso jamais faria isso. Pegar um pedaço daquele todo que é novo, que é lindo, que é bom, e botar só aquele pedaço na roupa velha. Ele quer que use a vestimenta completa. A solução completa está ali. O Evangelho, irmãos, a vida de Cristo, ela tem a solução completa para a nossa vida. Você diz, mas não preciso mais trabalhar? O Evangelho diz, aquele que não trabalha, que não coma. Está no Evangelho. Né? Mas também diz para os irmãos, acolher os que precisam. Então, tudo nós temos no Evangelho, ele é completo. E eu creio assim, nós não temos eu diria assim, o direito de recusar algo completo que Jesus nos dá. Quem é o fundador do cristianismo? Por isso é cristianismo, é Jesus, é Cristo. Se nós queremos viver o propósito de Deus, né, que tem para a nossa vida, a nossa identidade com Cristo, nós temos que deixar o fundador do cristianismo, Jesus, ditar as regras para nós. Ele que define. Nós não podemos agregar nada e nem tirar nada. Não podemos pegar uma parte e ignorar as outras partes. O que eu gosto, mas quando eu tenho que sacrificar algo da minha carne, daí não é legal. Daí esse pedaço acho que eu vou deixar fora. E o problema, irmãos, eu creio que muitas pessoas estão tentando adaptar o Evangelho à sua vida. E o que todas as pessoas devem é adaptar, é mudar a nossa vida pelo Evangelho. Não é pegar ele e tentar ajustar a nossa vida. Ajustar ele na nossa vida, assim, fazer um quebra-galho. Ele dá um outro exemplo, né? Ali ele dá um exemplo também do odre.
que era um pedaço de couro de animal que eles pegavam, né, faziam algum tipo de curtimento, costuravam e depois amarravam, às vezes numa perninha do bicho, para ficar todo o corpo lá, né, naquele lugar da perna ali, botavam uma tampa de couro ou de madeira, alguma coisa, e colocavam ali a bebida. O que ele está dizendo? Não adianta botar uma bebida num couro velho. Duas coisas. O couro novo, ele tem elasticidade. Quando tu pega um couro assim, logo, ele dá um pouco de elasticidade. Por isso, o normal é tu vai fazer uma trança, né? Os caras que lidam aí com cavalo, com tudo, o manuseio dele é bem mais prático quando ele é um couro novo. E daí tu botava o suco de uva ali, que era um suco, né? O mosto, mas ele ia fermentar ali dentro. Então, no couro novo, ele aguentava. Primeiro, porque era novo, era mais forte. Segundo, porque ele tinha um pouco de elasticidade. E conservava, e o vinho ia envelhecer ali e ficaria muito bom, como diz ali. Agora, se pegasse esse vinho, esse mosto, botava ali num couro já velho, todo trincado. Para quem conhece um pouquinho de couro, sabe que vai ficando velho, ele vai ficando meio trincado, que nem banco de carro de couro, né? Ele vai quebrando. Botasse ali, ia estragar, ia arrebentar. Eu brinquei, eu ganhei do irmão Sérgio aí um litro de... ele sabe o nome aí, eu não sei, Espírito de Pia. Ele ainda diz, cuidado, porque a hora que abria esse litro, o litro estava assim, né? Estava bufando. Ontem à noite chegou o dia, mas eu fui lá fora, felizmente. A hora que eu comecei a abrir, perdi metade. Porque aquilo deu um chuvisqueiro, né? Mas tá muito bom, Sérgio, obrigado. Sempre que tiver mais, né? Mas é assim. Então ele está dizendo, quer dizer, esse vinho novo, né, é a obra nova que Jesus trouxe para nós. Representa essa obra, o Evangelho, por meio de Jesus. Se a obra nova for colocada numa estrutura velha que não quer mudar, vai se perder. Vai se perder. Porque precisa algo novo. Toda a estrutura precisa nova. As estatísticas, irmãos, assim, se vê o Brasil, né, ele é considerado, vai ser um dos países maior número de cristãos, assim, proporcional ao país. Mas é lamentável também que, basicamente, para cada um cristão, tem um que, não é que dizem, ele se diz desviado. A gente vê lá em casa, é normal, assim, o pessoal às vezes pedir algumas coisas, e depende da época, a crise que está, mas eles vão de noite, normalmente, e quando tu já demora um pouco para poder falar de Cristo para eles antes de entregar alguma coisa, a grande maioria diz assim, e daqui a pouco eles dizem assim, irmão, eu sou um desviado. Eles dizem. É alguém que já ouviu a palavra de alguma maneira. Então, eu creio, irmãos, que a igreja, nós como igreja, a igreja brasileira, nós não temos um problema de evangelizar. Pode ser que o que está faltando para nós é como, digamos assim, cooperar com Deus para colocar alicerce, bem alicerçada, essas pessoas. Para colocar um alicerce bom, cooperar com Deus nesse sentido. Talvez você diga, mas a culpa é deles, eles que não querem, tudo mais. Mas muitos deles, quando se converteram, foram levados a acreditar que poderiam pegar só partes do Evangelho. E quando vêm pegar suas bênçãos, e quando vêm as exortações, eles deram para trás. Então, Diegão, tu é um dos que não retrocede, amém? Pega a liberdade com o Diego aqui. Porque é assim, irmãos. Pode ser que às vezes o evangelho apresentado na conversão é um evangelho só de bênção. Não se fala pouco de tribulação, do que vem, né? E daí se coloca um vinho novo. Uma estrutura que não foi mudada. Ela não vai aguentar, vai se perder. E eu não estou dizendo que não tem solução para os irmãos. Ou para aqueles que ainda não conhecem. Claro que tem. Jesus morreu por todos nós, pagou o preço lá. E tem uma palavra que nos leva, que nos desafia a ir de encontro a esses queridos. Abra comigo agora, em Tiago, capítulo 5, finalzinho lá. Finalzinho do livro de Tiago.
perto de Hebreus. Mesmo que está escrito ali, é bom abrir, né, irmãos? Aí já dá uma marcadinha, dá uma olhada a mais. Tiago 5, 19 e 20. Amém? Diz ali: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Esse converter aqui, se olhar no original, lá é a mesma palavra para converter alguém que nunca ouviu de Cristo. Não há, pelo menos dá para entender que não há uma diferença nisso. E talvez, irmãos, isso é que é importante, tu lembra alguém hoje, né? Que já estava junto. Não estou falando dos irmãos que estão na bênção, na outra congregação, tudo amém. Mas aquele que realmente não está indo em lugar nenhum, aquele que não está mais junto, tem essa palavra para cada um de nós aí, né? De nós irmos de encontro a eles, para que eles possam ser restaurados, se converter de fato. Nós precisamos ter disposição, desejar, né, de receber o pacote completo. Amém? De receber a roupa completa. Não ficar ajustando uma partezinha, outra partezinha eu quero, outra eu não quero. Porque às vezes me parece assim que é uma distorção da graça de Deus, né? Às vezes, em nome da graça de Deus, coloca só remendos na vida. Irmãos, a mesma graça, a única graça, ela não é apenas algo que livra o homem da condenação e dos pecados que já cometeu no passado. A mesma graça, ela tem poder para libertar dos pecados já cometidos, mas também para dar poder para resistir o pecado. É a mesma graça. Eu, quando falo em graça, para mim foi muito importante. E vamos abrir aí juntos também, 1 Coríntios 15, 10. Primeira vez que os irmãos ministraram aqui. O irmão do Chile lá, que era do Chile, agora está na Alemanha. Para mim esse versículo assim resume muito o que é a graça de Deus para mim, de uma maneira bem mais simples, né? Não precisa ler todo o livro do Subirá lá de 400 páginas, mas que também é muito bom. 1 Coríntios 15, 10 diz assim, ó: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Jesus comigo. Então a graça, irmãos, ele falou na época da graça estática, dinâmica, a graça de Deus. Ela é a graça de Deus que nos aquieta de entendermos que nós só precisamos crer que Jesus morreu na cruz por nós, pagou nosso pecado, nós somos salvos. Essa é a graça de Deus, é estática. Nos dá paz, nos dá, né, conforto, sou salvo. Mas a mesma graça de Deus te faz levantar de madrugada, caminhar nas ruas, orar, te faz abrir a boca na empresa, falar de Jesus, na escola falar de Jesus. Ela é a graça dinâmica, que vem de dinâmica, que dá força, dá poder, dá ousadia para falar. Para poder contar que eu sou cristão, de não ter esse negócio de vergonha, disso, daquilo. Não para se orgulhar disso, mas para que o nome de Jesus seja exaltado, né? Para que a boa nova chegue às pessoas. Então, irmãos, não se deve usar assim, porque é graça, eu posso fazer o que eu quero. A mesma graça de Deus que é para nos salvar, nos arrepender, é a mesma graça, o poder que vem de Deus para nos salvar, ele vem também para que a gente resista ao pecado. Ele nos ajuda para isso também. Então, só porque alguém diz assim, eu acredito que Cristo fez por mim, né? Morreu na cruz por mim, e agora eu sou salvo e posso viver a minha vida como eu quero. Não, isso é uma distorção do Evangelho. Não é verdade.
Não é verdade. Quando acontece isso na nossa vida, quando o Espírito Santo vem morar em nós, há uma mudança de atitude. Não vou viver igual como eu vivia, ou pior até, ou igual ao incrédulo. Quando a salvação entra na nossa vida, irmãos, isso é uma mentira que tu pode viver de qualquer jeito. Nós podemos viver na plenitude, sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Por exemplo, assim, só um exemplo, tentar ser mais rápido aqui, que ainda vai longe. Mas Zaqueu, por exemplo. Olha Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um traidor do povo judeu. Mas não era só cobrador de impostos, ele cobrava mais. E quando Jesus entra na casa dele, algo de Deus vai naquele cara. E ele diz assim, olha, Jesus, eu vou dar metade dos que eu conquistei aí para os pobres. E se algum eu defraudei, aí eu acho interessante. Acho que ele não foi bem justo. Acho que o Zaqueu ele sabia que ele tinha defraudado alguns, sim. E diz, eu vou dar 4 vezes mais. E Jesus, quando vê tudo isso, ele diz, hoje entrou salvação nessa casa. Mudança de atitude, irmãos. Há uma mudança na nossa vida. A gente não tem prazer mais nas mesmas coisas, do mesmo jeito de andarmos. Houve mudança. Zaqueu, ele deixou as roupas velhas, ele pegou uma vestimenta completa, eu creio, da parte de Deus. E isso é o que Jesus quer dar para nós. Então eu diria para nós um conselho, não pegue só parte dessa roupa, né? Ela veio para ser integral, ela é integral, não em pedaços. Entenderam, irmão? Ela veio para nós, veio para todo o Evangelho. Vem as bênçãos e vem as exortações para que a gente não pule fora da escada. Para que a gente ande com ele. Há todas as promessas ali. As provações vêm, ele diz, não se assuste. Eu venci o mundo, vocês também podem vencer comigo. Outra questão que é bom a gente lembrar, quem é que se adapta na nossa vida? Quem é que está se adaptando? É o Evangelho que está se adaptando à nossa velha vida? Ou nós, já na estrutura nova, aquilo que está sendo revelado, nós vamos mudando e andando? É uma pergunta. Quem está dando essa roupa nova é Cristo. Ele já entregou para nós. É completo. É todo o Evangelho. Irmãos, imagine uma casa, os que têm filhos aí pequeno, mais pequeno principalmente. Imagine uma casa onde os filhos dão as ordens. De repente, o pai ali, né? O Gustavo está aqui, tem o Vinícius, tem tantos outros, tem pequeno. O Gustavo diz assim, ele é um bom cozinheiro, nós já sabemos, né? Glória a Deus. Diz assim, Vinícius, tu tem que comer frutas, tu precisa comer, né, legumes, feijão e arroz, proteínas. Daí o Vinícius, não, pai, eu não quero. Eu só quero comer chocolate. Sabe? Se no normal, no natural, nós não aceitamos isso, como é que no espiritual nós vamos aceitar? Se no mundo natural nós não aceitamos isso, nenhum pai aceita isso. Por que que no mundo espiritual nós vamos aceitar de querer dar as ordens do que nós queremos? Da maneira que nós gostamos, do jeito que nós fizemos. Não é possível. A igreja não pode dizer, irmãos, nem eu e nem ninguém, dizer só o que as pessoas querem ouvir ou gostariam de ouvir. Coisas boas. Abre comigo, e eu estou realmente finalizando, tá? Abre um texto de 2 Timóteo 4, 1-4. Segunda Timóteo 4, 1-4. Amém? Paulo escrevendo para Timóteo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra insta, quer dizer, insiste,
quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. É importante isso. Corrigir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, em várias partes do mundo, o evangelho que já foi muito bem aceito, que levantou países, hoje é países para ser evangelizados. Europa, por exemplo. Há anos atrás, nós recebíamos o evangelho de lá. Hoje eles dizem assim, a Europa já é a Europa pós-evangelho. O Ezequias esteve lá agora por esse tempo, provavelmente viu bem um pouco do que é lugar de mandar evangelistas. Porque não suportaram mais. E é difícil suportar a sã doutrina. Eles querem aquilo que eles querem. Então, Estados Unidos, Brasil, está muito assim. Se a pregação normalmente não for muito de bênção, não atrai pessoas. Não estou dizendo que o Espírito Santo não faz milagres, não cura, não abençoa materialmente. Deus pode fazer tudo isso. Mas nunca é a tônica do evangelho que Jesus viveu e pregou. Então, às vezes dá uma coceira. Não, eu quero que me abençoe para essa área. Essa outra área aqui, não. Santidade eu não estou precisando. Caráter eu não estou precisando. Irmão, cada um de nós, você que recebeu Jesus, você recebeu uma vestimenta completa. Um evangelho completo, uma graça completa para viver o evangelho. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo foste revestido. Cada um aqui que foi batizado, que creu, que entregou sua vida, recebeu uma vestimenta. Romanos 6,4 diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós somos chamados. Há essa expectativa no coração de Deus para nós andar nessa vida nova que Ele nos deu. Não é uma vida reformada, renovada, ajeitada, remendada. É uma vida nova. É uma vestimenta completamente nova. Irmãos, que nós possamos viver essa realidade. Amém? Porque esse é o desejo do coração de Deus. Isso é o que Jesus espera de nós. Vivermos uma vida em plenitude dele. Com dificuldades, sim, às vezes elas vêm, mas elas são vencidas em Cristo, com Ele. Amarmos essa palavra, lermos esse evangelho completo. Ter o prazer, a alegria de usar essa vestimenta. Uma vida abundante com Jesus. Ele tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Te levanta aí, que nós estamos terminando. Foi antes das 11. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.